Em um banco de alto padrão no centro de São Paulo, um homem negro se aproxima do caixa para realizar uma simples retirada. A atendente mal lhe dá atenção antes de deixar de lado seu documento de identificação. Sua voz é curta e indiferente. Em poucos instantes, a segurança é acionada e ele é escoltado para fora, como se fosse um criminoso, enquanto clientes brancos saem com grandes quantias em dinheiro, sem qualquer questionamento. O que o banco ainda não sabe é que acabaram de expulsar a pessoa errada, pois uma vez revelada sua verdadeira identidade, ele mostrará quem realmente manda aqui. Rafael da Silva chega à agência da Silva Financeira exatamente às 9h da manhã. As portas de vidro se abrem suavemente, permitindo que o ar fresco do início do dia o receba. A luz do sol entra pelas janelas de piso a teto, criando reflexos brilhantes sobre o piso de mármore polido. O banco fervilhava com o som suave de atividades. Funcionários em ternos elegantes se moviam rapidamente atrás dos balcões, clientes aguardavam organizados para realizar suas transações e o tilintar da campainha anunciava atendimentos com regularidade. Tudo funcionava como uma máquina bem ajustada, exatamente como Rafael imaginou ao construir seu banco do zero. Mas hoje, ele não está ali como diretor executivo, sem reuniões, sem coletivas de imprensa, sem grandes negócios. Ele está apenas para fazer uma retirada de R$15 mil de sua conta pessoal, algo que qualquer cliente deveria conseguir fazer sem complicações. Rafael não usa terno caro nem relógio de marca. Veste uma camisa azul clara bem passada, uma calça de cor caqui e tênis limpos. Seu visual discreto se mistura perfeitamente à clientela da manhã. Ao avançar pelo saguão, seu olhar atento nota um homem branco de meia idade, vestido com um blazer cinza escuro, sendo atendido no caixa. A atendente, com um sorriso amável, entrega sem hesitar grandes cédulas de dinheiro. Rafael observa rapidamente o comprovante, onde se vê que o cliente havia sacado R$20 mil. O homem guarda o dinheiro, acena agradecido e segue em direção à saída, sem levantar suspeitas. Rafael expira lentamente, sentindo seu maxilar se contrair por um breve instante antes de relaxar. Ele já tinha presenciado cenas assim, mas hoje estava mais decidido do que nunca a evitar que seu próprio banco mantivesse esse tipo de preconceito silencioso. Com a expressão serena, Rafael se dirige ao balcão. A fila é curta e, em instantes, ele se vê diante de uma atendente loira vestindo um blazer azul marinho impecável, cujo crachá exibia o nome de Luciana Oliveira. Diferente do atendimento anterior, Luciana não esboça um sorriso. Ela mal lhe lança um olhar antes de alcançar o espaço sob o balcão e empurrar um prancheta em sua direção. Preencha este formulário, ela ordena, de forma monótona e sem gentilezas. Rafael analisa seu semblante por um momento, depois baixa o olhar para o formulário padrão de saque. Ele não tem dificuldade em preenchê-lo. Procedimentos são procedimentos, mas algo em sua atitude soa estranho. Mesmo assim, mantendo a compostura, ele pega uma caneta do bolso e anota rapidamente as informações necessárias. Ao terminar, ele devolve a prancheta junto com sua carteira de identidade. Luciana pega o formulário, mas nem sequer olha para o documento. Em vez disso, ao ver o valor, ela imediatamente empurra o papel de volta pelo balcão. Não conseguimos processar esta transação, diz ela de maneira ríspida, enquanto cruza os braços. Rafael franze a testa, sentindo os dedos roçando o formulário rejeitado. Com licença, Luciana. Geralmente saques de valores elevados não são um problema, comenta, apontando para a saída, onde o outro cliente já caminhava pela movimentada rua. Você nem hesitou com ele. O que há de diferente agora? Os lábios de Luciana se comprimem em uma fina linha. É diferente sim, insiste Rafael, inclinando-se levemente para a frente com um tom calmo, porém firme. Luciana desvia o olhar por um breve instante, não por timidez, mas por irritação. E em vez de responder, dirige seu olhar para um escritório envidraçado ao fundo, onde a gerente, Carla Martins, observa a cena com atenção. Rafael segue o olhar de Luciana e vê Carla, vestida com um conjunto sob medida
e de braços cruzados, analisando a situação com um olhar crítico e frio. Quando os olhos de Carla se encontram com os de Rafael, ela faz um pequeno aceno, quase imperceptível, que parece dar a Luciana um impulso de segurança. Ao voltar o olhar para Rafael, a atendente demonstra uma frieza que o faz soltar um suspiro, como se já estivesse cansada da conversa. Eu já disse, afirma ela, batendo levemente no papel que repousa sobre o balcão. Não conseguimos processar esta transação. Rafael inspira lentamente, mantendo a paciência. E eu quero saber por quê. Luciana não responde de imediato. Em vez disso, começa a bater seus dedos cuidadosamente contra o balcão, como se tentasse ganhar tempo. Finalmente ela suspira e inclina a cabeça. É apenas algo incomum, diz ela com um tom exageradamente doce, aquele tom forçado que se usa para parecer razoável. Um saque tão grande acaba soando suspeito. Rafael deixa a palavra suspeito pairar no ar, pesada e deliberada, sentindo-a se instalar em seu peito, como sempre acontece quando palavras educadas são usadas para mascarar intenções menos nobres. Mas ele não soava suspeito quando fez exatamente a mesma coisa, comenta Rafael com voz contida. Ambos sabiam a quem ele se referia. Então, Luciana, o que tem de diferente no meu caso? Por um breve instante, um lampejo de dúvida surge em seus olhos, mas logo ela balança a cabeça. Senhor, eu não faço as regras. Rafael solta uma risada curta e sem humor. Você não faz as regras, mas sabe bem como aplicá-las de forma seletiva. Luciana aperta os lábios e de repente declara: vou chamar minha gerente. Sem esperar resposta, ela se vira bruscamente e desaparece no escritório dos fundos. Rafael permanece junto ao balcão, com os dedos batendo levemente na superfície fria, acompanhando o ritmo constante de seu coração. O clima no banco muda de forma sutil, mas inegável, como se o próprio ambiente percebesse a tensão crescente. Ele sente os olhares dos outros atendentes se voltando para ele e observa os clientes se remexendo desconfortavelmente, como se soubessem que algo estava errado, mas não quisessem se envolver. A poucos metros, uma senhora branca de 60 e poucos anos, cujo crachá diz Cláudia Silva, o observa com curiosidade mal disfarçada. Ela está próxima ao balcão de atendimento, com as mãos cruzadas sobre sua bolsa, debatendo internamente se deve ou não falar algo. Rafael troca um breve olhar com Cláudia, que hesita antes de oferecer um sorriso tímido. Um sorriso que ele não retribui, não por raiva, mas porque já conhecia esse tipo de situação. Pessoas como Cláudia notam, cochicham, mas raramente fazem algo a respeito. Logo, a porta do escritório se abre e Carla Martins aparece, seus saltos clicando firmemente no piso de mármore. Seu rosto permanece imperturbável, enquanto Luciana a segue de perto, com um ar de segurança que só se tem quando se conta com respaldo. Carla se posiciona diante do balcão, ajeita o blazer e fixa o olhar em Rafael. Bom dia, senhor, diz ela de forma polida, com o tom típico para lidar com clientes difíceis. Entendo que o senhor deseja realizar um saque de valor elevado hoje. Rafael encara-a com tranquilidade. Sim, é isso mesmo, responde ele. O sorriso de Carla é educado, mas não alcança seus olhos. Infelizmente, temos protocolos de segurança rigorosos para transações deste porte. Rafael levanta levemente a cabeça. Protocolos de segurança? Repete ele. Para proteger nossos clientes e funcionários, precisamos ser extremamente cautelosos com saques de valores altos. Cruzando os braços, ele pergunta: e o que isso significa? Para mim, exatamente. Carla tenta parecer compreensiva, mas seu tom soa condescendente. Significa que precisamos verificar informações adicionais antes de prosseguir. Rafael expira com certa frustração. Quer dizer meus dados? Porque claramente não precisaram verificar nada quando aquele outro cliente sacou mais do que eu. O sorriso de Carla não vacila, mas a tensão em sua mandíbula revela que não está acostumada a ser questionada. Não posso comentar sobre as transações de outros clientes. Ela responde, com a voz se tornando mais firme. Mas no seu caso,
Preciso confirmar a origem dos fundos e o valor exato do seu último depósito. A paciência de Rafael começa a se esgotar. Minha conta está aí, aberta para vocês consultarem. Por que não verificam? Carla endurece o semblante. Preciso da sua colaboração, senhor da Silva. Rafael solta uma risada curta, incrédula. Colaboração? Estou aqui, fornecendo tudo o que é necessário, e mesmo assim vocês encontram motivos para me negar o atendimento. Isso não é procedimento, é preconceito. A palavra soa como um tapa, percebida no brilho fugaz nos olhos de Carla e na postura rígida de Luciana. Após um breve silêncio, Carla move os lábios como se quisesse dizer algo, mas logo se fecha, como se pesasse cuidadosamente as palavras. Sem desviar o olhar de Rafael, ela faz um gesto brusco em direção ao fundo da sala. Nesse exato instante, Bruno Oliveira, o segurança do banco, um homem branco, robusto e de 30 e poucos anos, endireita-se de onde estava encostado, perto da entrada. Seu olhar passa rapidamente por Carla e então se fixa em Rafael. Sem hesitar, ele se dirige ao balcão. Rafael permanece imóvel enquanto os passos pesados de Bruno ecoam pelo piso polido. Bruno é alto e imponente, o tipo de homem que exala autoridade sem precisar demonstrá-la. Seu rosto é neutro, mas sua postura é deliberada, como se preparasse para uma escalada desnecessária. Carla não sequer o nota. O comando silencioso já está dado. Ela mantém seu olhar fixo em Rafael, esperando que ele coopere, como sempre acontece. Rafael solta um suspiro controlado, mantendo sua expressão neutra, mesmo com a raiva fervendo dentro dele. Ele já presenciou essa cena muitas vezes. Um homem negro sendo tratado como ameaça em um lugar a que pertence. Vou pedir novamente, diz Carla, com a mesma voz polida e profissional, mas que não esconde o fato de que está organizando sua expulsão. Pode confirmar a origem desses fundos? Rafael aperta os dentes. Meu salário, responde de forma serena. Como acontece sempre que deposito dinheiro na minha conta. Carla inclina levemente a cabeça, desviando o olhar por um instante para Luciana, que agora permanece imóvel, de braços cruzados atrás do balcão. E qual foi o valor exato do seu último depósito? Rafael a encara, sentindo o peso dos olhares ao redor. Os demais clientes fingem não ouvir, e os atendentes evitam contato visual. Cláudia, a senhora no balcão de atendimento, aperta a alça de sua bolsa, quase prestes a falar, mas opta pelo silêncio. Minha conta está disponível para consulta, diz Rafael tentando manter a calma. Por que não verificam? Carla não demonstra mudança alguma. Não é assim que fazemos aqui, diz ela com uma risada baixa e sem humor. Interessante, comenta Rafael, sua voz ganhando firmeza enquanto se aproxima do balcão. Sou cliente deste banco há anos e nunca me fizeram perguntas assim. Nunca me fizeram sentir que não pertenço aqui. Então, diga-me, Carla, o que há em mim para que pense assim? Um silêncio espesso cai sobre o ambiente. Luciana lança um olhar incerto para Carla, como se percebesse que haviam ultrapassado o limite do aceitável. Mas Carla não vacila. Pelo contrário, um leve sorriso se forma em seus lábios, como se aproveitasse o poder do momento. Seu olhar passa brevemente por Rafael, transmitindo mais do que palavras poderiam dizer. Bruno se aproxima ainda mais, tão perto que Rafael sente sua presença como uma sombra iminente. Vou ter que pedir que saia agora, diz Bruno com voz firme, tratando Rafael como se fosse apenas um pequeno incômodo, e não o cliente dono do próprio banco. Rafael lentamente encontra os olhos de Bruno, procurando algum sinal de hesitação, mas não encontra nenhum. Ele sabe que essa decisão não foi tomada apenas por Bruno. Carla, Luciana e os demais já haviam decidido, no momento em que ele entrou, que ele não pertencia àquele lugar, que não merecia o mesmo respeito e tratamento que o outro cliente apenas por causa da cor de sua pele. Respirando fundo, Rafael coloca a mão no bolso e retira seu celular. Ele o desbloqueia com um toque, levanta-o um pouco e começa a gravar. Vocês estão se recusando a processar meu saque.
declara com voz clara e calma, mencionando que possui todos os seus documentos e informações da conta, e ressaltando que um cliente branco havia acabado de realizar uma retirada ainda maior. Nesse momento, Luciana se contrai, o semblante de Carla se tensa e Bruno endurece ainda mais sua postura. Vou pedir novamente, diz Bruno, agora com a voz um pouco menos assertiva. Por favor, saia daqui. O aperto de Rafael no celular se intensifica, e antes que ele possa reagir, Bruno se aproxima, pegando firmemente seu braço com pressão suficiente para deixar claro que não havia mais margem para diálogo. Rafael mal tem tempo de se recompor, antes de ser puxado para trás. Sua omoplata bate contra o corpo firme de Bruno, enquanto o segurança o gira em direção à porta e o empurra com força, fazendo-o quase tropeçar. Um suspiro agudo rompe o silêncio e alguém murmura: "Mas que porra é essa?" Mas ninguém intervém. Rafael mal consegue se firmar quando é empurrado novamente, desta vez com mais força, até que seu corpo encontra a porta de vidro. O impacto provoca um choque que percorre sua espinha, mas ele se recusa a demonstrar fraqueza. A porta se abre sob a pressão e, num instante, ele se vê do lado de fora, onde o ar frio da manhã o atinge como um tapa. Atrás dele, Bruno permanece na entrada com os braços cruzados, encarando-o com indiferença. O golpe final vem quando seu documento de identificação, aquele pequeno cartão de plástico que comprovava exatamente quem ele era, é jogado ao chão, caindo com um som seco e sem vida. Uma sensação ardente invade o peito de Rafael. Algo quente, intenso, prestes a transbordar em fúria pura. Mas antes que ele possa se abaixar para pegar seu documento, um segundo segurança se aproxima. Marcelo Lima, um homem negro de 30 e poucos anos, com um cansaço no olhar que não tem relação com o esforço físico, se aproxima. Seu semblante é difícil de decifrar, mas há algo em seus olhos enquanto se agacha, pega cuidadosamente o cartão que fora descartado, o limpa com um cuidado quase reverente e o devolve a Rafael. "Sempre a mesma história neste lugar", murmura Marcelo, em um tom baixo o suficiente para que Rafael ouça. Rafael pega o cartão. Seus dedos se tocam brevemente com os de Marcelo, antes deste se afastar. Marcelo solta um suspiro e balança a cabeça. Não adianta ter diploma ou todas as credenciais. Mesmo fazendo tudo certo, eles não nos querem aqui, nem nas altas esferas. Somos apenas seguranças, zeladores, os números que servem para fingir que se importam. Ele lança um olhar de resignação misturado com desgosto contido para Bruno e quase em tom de confidência diz: "Isso não é novidade." Rafael o observa por um longo momento, seu coração ainda batendo forte e a adrenalina percorrendo suas veias. Lentamente ele retira o celular novamente, desta vez para fazer uma ligação. O telefone toca uma vez, duas vezes, e então uma voz clara responde: "Preciso de você na agência agora mesmo." Rafael aperta o tom: "Estou ligando para que você venha à filial em 15 minutos." Após uma breve pausa, a voz do outro lado responde com um suspiro: "Estarei aí em 15 minutos." Rafael desliga e guarda o celular, apertando o cartão de identificação como se este lhe garantisse estabilidade, contornando a fúria que ameaçava transbordar. Seu olhar se volta para Marcelo, que ainda está próximo, com as mãos na cintura, os olhos oscilando entre Rafael e as portas de vidro onde Bruno se mantém, vigilante como um cão de guarda. Marcelo solta uma risada curta, sem humor, e murmura: "Isto vai ficar bem interessante." Rafael não diz nada. Não há necessidade. Os próximos 15 minutos parecem se arrastar, enquanto ele observa pela porta de vidro o banco continuar a funcionar como se nada tivesse acontecido. Carla retorna ao balcão, conversando com Luciana de maneira rápida, eficiente e distante. Bruno permanece à porta, com os braços cruzados, lançando olhares rápidos para Rafael, mas sem fixá-los por muito tempo. Cláudia desaparece, provavelmente preferindo se retirar a testemunhar um episódio tão desconfortável. Finalmente, um carro preto elegante para em frente ao banco. O motorista mal tem tempo de estacionar antes de a porta se abrir, e Ricardo Santos, um homem branco de cerca de 50 anos com cabelo grisalho e terno impecável, desce do veículo. Ricardo é do tipo que impõe respeito sem precisar pedir,
Sua presença é marcante, contrastando com a atitude artificial que Rafael enfrentou momentos antes. Assim que os olhos de Ricardo encontram os de Rafael, seu semblante se endurece e ele se dirige imediatamente a ele. Bruno endireita-se enquanto Ricardo se aproxima, e por um breve instante, um traço de incerteza surge em seu rosto. Ricardo já havia percebido quem Rafael era. Sabia que ele não era apenas mais um cliente. Sem sequer reconhecer Bruno, ele segue direto para dentro, como se sua chegada fosse a resposta para tudo. A atmosfera no banco se transforma quando as portas de vidro se abrem para receber Ricardo, cuja presença corta a tensão como uma lâmina. Rafael segue seus passos com determinação, apesar da ansiedade que borbulha em seu peito. Marcelo hesita, apenas um segundo antes de segui-lo. Ao mesmo tempo, quando Carla avista Ricardo, seu rosto se ilumina com uma mistura de confusão e reconhecimento. Ela rapidamente se recompõe, alisando o blazer, enquanto Luciana, logo atrás, fica tensa. Senhor da Silva, cumprimenta Carla com uma voz forçada, tentando manter a postura profissional. Não esperávamos por sua chegada. Ricardo não deixa que ela termine, e com um tom frio e cortante replica. O que eu não entendo é por que o diretor da minha própria agência foi expulso à força. Um silêncio pesado toma conta do ambiente. Luciana fica pálida, Bruno se torna rígido na porta e até os atendentes que fingiam não perceber param suas atividades. Carla pisca rapidamente. Sua expressão impecável finalmente se abala. Sua boca se abre por um instante, mas tarde demais. Eu resolvi isso, declara Ricardo com uma voz tão afiada quanto aço, direcionando um olhar severo a Luciana. Vocês se recusaram a processar a transação dele. Luciana tenta balbuciar. Eu estava apenas seguindo o protocolo. Ricardo repete a palavra protocolo com incredulidade, deixando o silêncio se estender, e pergunta: é isso que vocês chamam de preconceito racial descarado? Luciana abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Sem esperar uma resposta, Ricardo volta sua atenção para Carla. Diga-me, Carla, diz ele de forma pausada e medida. Você sequer verificou a conta dele antes de decidir que ele não tinha acesso ao próprio dinheiro? Carla inspira fundo, sua postura finalmente se desfazendo. Senhor, sim ou não? Pergunta ela em tom quase letal. Carla hesita por um breve instante, o suficiente para que Ricardo complete. Então você está demitida. Carla congela. Senhor, com efeito imediato, continua Ricardo, como se ela não tivesse dito nada. E se eu descobrir que esse tipo de tratamento vem se repetindo com outros clientes, ou se qualquer funcionário sob minha liderança usar sua posição para impor seus próprios preconceitos, vocês não só perderão o emprego, como terão que responder judicialmente. Bruno desvia o olhar enquanto o rosto de Carla se enche de um vermelho intenso, um contraste gritante com a frieza que exibia momentos atrás. Isso é completamente desnecessário, diz Rafael, com voz firme e incrédula. Vocês me trataram como um criminoso, se recusaram até de verificar meu documento, ignorando o próprio sistema, e sabiam exatamente o que faziam. Carla se retrai. Ricardo então se volta para Rafael, seu semblante mostrando um traço de arrependimento, embora soubesse que palavras não poderiam desfazer o ocorrido. Ele acena com a cabeça com firmeza, e dirigindo-se a Marcelo acrescenta: Você, senhor. E Marcelo se endireita. Ricardo o encara por um momento, e com um aceno breve diz: Você está promovido a partir de hoje. Os olhos de Marcelo se arregalam surpresos, e sua postura muda de imediato. Você merece trabalhar com pessoas melhores do que essas, afirma Ricardo de maneira simples, voltando-se para Rafael. Quer que esta agência seja completamente reformulada? Rafael não hesita. Ricardo acena novamente, como se a decisão já estivesse tomada, e então se dirige aos funcionários atônitos. Todos os envolvidos neste episódio serão encaminhados para um treinamento obrigatório sobre preconceito. Seu olhar repousa, por um instante, sobre Bruno, como se aquele fosse o golpe final. Carla tenta falar, mas as palavras não saem. Rafael expira devagar,
e, sem olhar para trás, retoma seu lugar no balcão. Luciana imediatamente se afasta e Ricardo indica o computador, para que Rafael possa processar seu saque. Desta vez ninguém ousa questionar. Os feixes de notas são contados e organizados à perfeição à frente de Rafael. Seu dinheiro, sem necessidade de debate ou justificativa. Ao receber o dinheiro, seu olhar se volta para Marcelo, que ainda parece atordoado, tentando compreender o que acabou de acontecer. Rafael empurra um dos feixes em sua direção. Marcelo franze a testa. Senhor da Silva. Rafael mantém seu olhar firme. Tire o dia para descansar. Marcelo hesita, mas então pega as notas devagar. Por fim, Rafael cruza o olhar com Carla uma última vez e diz: vocês deviam ter conferido meu documento. Sem mais delongas, ele se vira e sai. Desta vez, ninguém o impede. Ao final, uma mensagem é exibida, convidando os espectadores a compartilharem histórias significativas, curtirem e se inscreverem no canal, além de ativarem as notificações. Para começar o dia com importantes lições e verdadeira empatia.